5 de janeiro de 2018. São Paulo abre as portas para a imprensa pela primeira vez e Hernanes e Prato podem dar adeus ao tricolor já nesse começo de ano. Palmeiras apresenta mais 2 reforços e o zagueiro Mina está mesmo de saída para o Barcelona. O Palmeiras já tem um valor na cabeça e nós já passamos para o Barcelona, o que seria a antecipação de um acordo que a gente já tem de 9 milhões em julho. No Corinthians teve despedida concreta, confirmada, a do atacante Jô, que deixa o clube para atuar no futebol japonês. Diretoria segue na caça de um novo centroavante. Portuguesa vence na Copa Rubro-Verde e a torcida sonha com o retorno do ídolo Zé Roberto para a disputa da Série A2. E ainda, a apresentação de Jair Ventura no Santos. Paris Saint-Germain disposto a gastar mais de R$1 bilhão para contratar Cristiano Ronaldo. E a estreia do Corinthians na Copinha. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que segue se preparando para ir aos Estados Unidos participar do torneio da Flórida. Na próxima quarta-feira, o Timão faz o primeiro jogo da competição contra o PSV Eindhoven, da Holanda. Hoje o dia foi marcado por uma despedida que promete deixar saudades. Veja na reportagem de Jonas Campos. O artilheiro do Campeonato Brasileiro volta ao Corinthians para se despedir dos companheiros. Jô recebe o carinho de cada um dos jogadores, do técnico Fábio Carille, da comissão técnica, dos funcionários do clube. O adeus, ou melhor, o até breve, antes de seguir para o outro lado do mundo, onde irá defender o Nagoya Grampus do futebol japonês. O sentimento é primeiro de gratidão e de alegria de poder ter retribuído a confiança que deram para mim. Eu sempre vou ficar triste por deixar o Corinthians, mas o futebol é assim, o nosso trabalho é assim, mas o meu coração sempre vai ficar aqui no Corinthians. O atacante, negociado por cerca de R$43 milhões, aproveitou o espaço para justificar a ida para o Japão. Eu penso na minha família, penso no meu filho que nasceu agora, na segurança, na educação, e o país fornece isso, né? E acabou fazendo uma proposta, tanto para mim quanto para o Corinthians, irrecusável. Proposta que não foi a primeira. O presidente Roberto de Andrade revela que Jô teve a chance de deixar o clube durante a última temporada. No meio do ano, o Jô recebeu uma proposta para ser transferido para um clube europeu e a condição de salário para ele era muito maior e muito melhor do que ele está indo hoje, no caso dele. E para o clube não era tão vantajosa. Agora, na minha opinião, só falta o Tite chamá-lo nessas próximas convocações para que ele vista a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Em termos de seleção, é continuar fazendo meu trabalho, que tenho certeza que ele ainda está observando, e eu vou continuar com esperança até o final. Além da despedida, o treinamento desta sexta-feira teve um trabalho tático. Carille esboçou um meio-campo com Gabriel, Romero, Jadson, Rodriguinho e Cleison, utilizando também Camacho como opção. Aqui na frente, pertinho do gol, justamente na vaga deixada por Jô, o técnico Fábio Carille utilizou Casim como referência nesse primeiro trabalho tático do ano. Mas por aqui não é segredo para ninguém. O Corinthians segue em busca de um novo artilheiro no mercado. A gente sabe da dificuldade que é achar um jogador para substituir o Jô. No mercado brasileiro a gente não enxerga muito isso, daqueles que estão disponíveis, enfim, não é com facilidade que nós vamos repor a saída do Jô. E falando em reforços, o Corinthians, que já confirmou Júnior Dutra, René Júnior e Juninho Capixaba, aguarda também o zagueiro Henrique. Já Gustavo Scarpa... O Scarpa acho muito difícil. Agora ele não apareceu, não sei o que aconteceu, não sei o que vai acontecer, não sei também. Eu estou igual vocês aí acompanhando... quando nós tentamos trazer com troca de jogadores aquilo que o Fluminense queria, as coisas acabaram não acontecendo, é um negócio muito difícil. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. É difícil porque não tem como negociar. O
o Scarpa deve entrar em litígio com o Fluminense, pelo menos essa é a expectativa. E se entrar com litígio, ele pode passar a ter os direitos federativos nas mãos. E aí ele pode negociar com quem ele quiser. Se ele não obtiver êxito na justiça, aí os direitos federativos continuam presos ao Fluminense. Aí o clube precisa negociar com o Fluminense para poder contratar o Scarpa. Quer dizer, então está tudo muito complicado. Acho que está complicado para Corinthians, está complicado para São Paulo. O Palmeiras me parece que já abertamente já desistiu do Scarpa. Então tem que aguardar o que vai acontecer realmente entre Fluminense e Scarpa, se vai haver um acordo entre ambos e se ele vai estar disponível no mercado ou não. De qualquer forma, o Corinthians seria um bom reforço para o Corinthians, um atacante também seria muito bem-vindo, porque o Jô fez a diferença, né? Para as outras posições, o Juninho Capixaba eu não vejo a altura do Arana, mas é uma opção, né? O Henrique, o Pablo, de certa forma se equivale, muito embora o momento do Pablo também fosse muito melhor, mas é uma peça que com o treinamento do Carille pode se encaixar. A gente viu vários jogadores no Corinthians crescendo na zaga justamente por causa do trabalho feito pelo Carille. O Carille é o grande protagonista nessa história. Então aí realmente fica a expectativa para um atacante de peso. O Jô não tinha como não ir, Garrafa. Grana boa, já mais perto da aposentadoria, então tem mais é que fazer o pé de meia para garantir o futuro da família. Boa noite, Celso, boa noite, Paulinha, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, boa sorte para o Jô no futebol japonês. É claro que ainda fica aí um restinho de esperança em termos de seleção brasileira, atravessava um excelente momento no futebol brasileiro, se esconde um pouco mais no futebol japonês, mas o Tite e sua comissão estão atentos a todos os jogadores em todas as partes do mundo, então de repente, por que não o Jô, se mantiver o mesmo nível que vinha apresentando no Campeonato Brasileiro no final da temporada, possa ser lembrado para a Copa do Mundo. Sobre as contratações do Corinthians, e é óbvio que o Corinthians precisa de um atacante, porque nesse momento, para a tristeza do Chico Lang e da Fiel, o Casim é o titular do Corinthians, né? Por mais identificação que ele tenha com a torcida, por mais carismático que ele possa ser, ele é um jogador que está muito abaixo do nível do Corinthians. Todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade. Então o Corinthians corre atrás de um atacante e realmente a situação é um tanto quanto complicada. O Capixaba a gente vai ter que observar, esperar como ele vai se encaixar aí no esquema do Carille, na substituição do Arana. Na zaga eu penso também como o Celso, a experiência do Henrique, ela pode, aliada ao sistema defensivo implantado pelo Carille, pode dar resultado sim. Todo jogador que jogou na defesa do Corinthians, desde a era Tite no sistema defensivo, que era também, mesmo na era Tite, já treinado pelo Carille, se adaptou muito bem, o Gil passou por lá. Lembra do Felipe? O Felipe, o Castan, enfim, o Corinthians tem um trabalho muito bom. E o Henrique não é nenhum perna de pau, é um bom jogador, um jogador experiente, e você pega um jogador experiente e coloca em algo que está pronto, a tendência é que dê certo. É um casamento que pode ficar legal, apesar, como disse o Celso, do bom momento do Pablo. Mas o Corinthians fica realmente numa dúvida muito grande do que vai acontecer no ataque. E o que chama a atenção é, jogadores se apresentaram ontem e quarta-feira que vem já tem jogo. E quarta-feira que vem, se o Corinthians toma um cacete do PSV, já vão cobrar o Carille, né? Se a zaga vai mal, se o lateral esquerdo que chegou vai mal, já vai existir cobrança. Então o calendário do futebol brasileiro é isso, desculpe o termo, mas é uma zona, é uma esculhambação. E aí sobra para todo mundo, né? O Wagner Love parece que é o nome da vez agora. Falaram no Wagner Love, que está no futebol da Turquia, né? Me parece está predisposto a voltar, falta chegar no valor. Ele falou que vai pegar o carnê dele lá, vai ver, porque ele ganha uma grana muito boa lá na Turquia, né? Então ele falou, tem que pagar a geladeira, tem que pagar o jogo de sala, a prestação do carro e tal, vai ver com o que dá o Corinthians, se dá para ele pagar os carnês que ele tem. Se ele achar que dá para pagar, ele vem pro Corinthians. Uma diferença assim de 150 mil, mas, né, pensando num salário de 450 mil. Tem que reduzir a grana. E outra coisa, falou do Casim titular, na Libertadores nem é o Casim. Porque o Casim cumpre suspensão pela Conmebol. Isso pode ser um reforço. Pode ajudar. E a enquete dessa sexta-feira é em cima dos possíveis adeus dos craques dos clubes paulistas. Nós queremos saber o seguinte, confirmando a saída desses 3 jogadores, a seguir, qual fará mais falta ao seu clube? O Mina, do Palmeiras, o Hernanes, do São Paulo ou o Jô, do Corinthians? Dê a sua participação através do site gazetesportiva.com e no final do programa a gente mostra aqui quem vai fazer mais falta no seu clube. Puxa vida, você sabe que
Eu estou numa dúvida danada entre Hernanes e Jô, mas eu vou optar pelo Hernanes. Acho que o Hernanes vai fazer mais falta para o São Paulo, porque ele fez a diferença no... Aliás, quebrei a cara. Eu me lembro que foi feita uma enquete aqui no Gazeta Esportiva quando o Hernanes foi contratado, e a enquete era se o Hernanes seria o salvador da pátria. E eu disse que não, é um jogador de meio. Não ia... E foi. Né? E o São Paulo escapou do rebaixamento por causa do Hernanes. Se bem que o Jô também vai fazer uma falta danada para o Corinthians. Mas comparando os dois, o Corinthians ainda é um time pronto e o São Paulo, sabe, depende muito do Hernanes. Então acho que o Hernanes. Se pudesse fazer como na loteria esportiva, eu ia cravar um duplo, aí, né? Jô e Hernanes, tá tudo certo. Não tinha jeito. Porque, como disse o Celso, é muito parecido, né? O Corinthians vai perder sua referência. O São Paulo, o São Paulo perde um homem de meio, mas um homem que fez o São Paulo grande e que também fez os seus gols. Então, como há um empate técnico aqui, pela tristeza que está minha mãe, que ela é São Paulina, então eu vou ficar, quem sofre mais é o São Paulo, vai. Eu também vou votar no Profeta, eu também acho. Bom, o maior vencedor da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 10 títulos, o Corinthians estreou bem na competição ao vencer o Corumbaense por 3-0. Veja os gols. Pelo grupo 17, na cidade de Araraquara, o Corinthians começou bem a copinha ao vencer o Corumbaense por 3-0. O zagueiro João fez o primeiro. No segundo tempo, o William aproveitou o vacilo da zaga e bateu cruzado para ampliar a vantagem do timão. E o terceiro veio na cabeçada do lateral Carlos Augusto. E ficou nisso, Corinthians 3, Corumbaense 0. Confira os gols dos outros jogos. Destaque para o Atlético Mineiro, que goleou o União Barbaraense por 4-0. Pelo grupo 6, o Internacional saiu na frente do Boa Vista com esse chute de extrema felicidade de Neto. O goleiro bem que tentou chegar na bola, mas ela acabou lá dentro, 1-0. O segundo veio com o atacante Brenner, que teve tranquilidade para dominar e tocar no canto. 2-0 Inter, placar final. No grupo 12, o Cruzeiro levou um susto do Batatais aos 20 do primeiro tempo. Vitor recebeu na frente e tocou na saída do goleiro para fazer 1-0. Já no segundo tempo, João Diogo aproveitou o passe de Vitinho, tirou a marcação com categoria e bateu firme, 1-1. A virada da Raposa veio a 6 minutos do fim. Vander arriscou de longe, fez um golaço. E ficou assim, Cruzeiro 2, Batatais 1. Pelo grupo 23, o Atlético Mineiro não teve dificuldade para vencer o União Barbarense. E tudo começou nesse belo gol de Carlos Gabriel. Já no segundo tempo, Alejandro fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para a chegada de Wellington, 2-0 Galo. Alejandro também deixou dele ao completar o cruzamento da direita, o terceiro do Atlético no jogo. E o quarto saiu na base da insistência. Depois das defesas de Doriguelo no pênalti e no rebote, Carlos Gabriel conseguiu fazer na terceira tentativa. 4-0 Galo e fim de papo em Osasco. União Barbarense saiu triste de campo. Agora no futebol europeu, a rede balançou pela Premier League, que também na Copa do Rei da Espanha. Veja os gols. Às vezes a gente fica aqui, né, criticando, porque escalou o time reserva, tal. Isso, na verdade, isso não existe. Existe um elenco de futebol, um grupo de 30 jogadores e o treinador vai usando de acordo com a conveniência. O Real Madrid escalou reservas, ok. Olha, são Isco, Bale, poxa, sabe, são nomes de talento, né? São nomes que seriam titulares em qualquer outro clube do mundo. Então, na verdade, o que se pretende é que os clubes possam construir elencos que disputem todos os torneios que tem pela frente. Não ficar como o Grêmio e Chororô, de priorizar a Libertadores, abrir mão do Campeonato Brasileiro. Se você tem um elenco bom, você não abre mão de nada. Você disputa todos em condições de ganhar. Simples assim. Verdade. Segundo o jornal espanhol El Confidencial, o Paris Saint-Germain ainda tem muito dinheiro para gastar em contratações. Depois de gastar 222 milhões de euros para tirar o Neymar do Barcelona,
A nova aposta do time francês seria o Cristiano Ronaldo. A proposta giraria em torno de 300 milhões de euros, algo em torno de 1 bilhão de reais pela cotação atual. O maior entrave para o negócio acontecer é que o PSG precisa se enquadrar no fair play financeiro imposto pela UEFA. E para isso, a equipe francesa precisaria negociar jogadores. Aparecem como negociáveis nesse momento atletas como Verratti, Cavani, Di Maria e o brasileiro Lucas Moura. Um dos trunfos do time parisiense para contratar o Cristiano Ronaldo é a demora que o português está tendo para renovar com o Real Madrid. Celso e Garrafa, imagina só, um trio de ataque formado com Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Alguma defesa seria capaz de segurar esse poder ofensivo? É difícil, né? Se bem também que a gente já teve... Lembra do melhor ataque do mundo, que era Romário, Edmundo e Sávio do Flamengo? Às vezes você cria uma expectativa muito grande em torno de um trio e a coisa não... Aí começa a ter divergência entre um e outro. E a coisa não funciona. Né? Aí um quer bater o pênalti no lugar do outro. Pois é, será que o Neymar ia falar para o Cristiano, não, deixa comigo que eu vou bater? Né? Uma coisa, não sei. Sinceramente, seria muito interessante de ver. Imagina, parar o mundo para ver o PSG jogar e com um trio desse. Mas não sei se rola. Não. O Cristiano Ronaldo está meio bravo lá em Madrid, teve a possibilidade de prisão por questões de sonegação de imposto e tudo mais. Também insatisfeito com a Espanha, mas não sei se ele trocaria Madrid por Paris. Cidade por cidade, Paris até é mais interessante. Paris. Né? Mas não sei não, Gafa. Seria uma coisa para causar um terremoto no mundo futebolístico. Mas me parece que essa foi a ideia, Celso, de se fazer um alarde, né? Colocar 200 bilhões a mais do que foi pago ao Neymar. Né? O Neymar veio para ser protagonista, para se liberar da sombra do Messi, e aí o PSG traria o Cristiano Ronaldo. Me parece muito mais uma provocação pelo fato do Real Madrid ter anunciado o interesse no Neymar. Né? Os caras lá tem petróleo saindo pelo ladrão, tal, mas os caras estão rasgando dinheiro assim também, entendeu? Então, me parece muito mais uma jogada de marketing, uma provocação, ou seja, o mundo inteiro está falando do PSG e é o que quer o PSG, forçar realmente a marca, a instituição. Sem falar que tem um confronto dos dois. Exato, né? A gente tem um confronto pela Liga agora, dos Campeões direto agora, não é verdade? Então não seria interessante para o PSG, no meu entendimento, para o Neymar. Né? Você traz o Neymar para ser protagonista e você traz o Cristiano Ronaldo? Claro que não. Futebol tudo pode acontecer. Pode ser que amanhã apareça o Cristiano Ronaldo lá com a camisa do PSG. Vou falar o quê? Não, mas me parece que é muito mais um jogo de palavras, um jogo de provocação, principalmente pelo que fez o Real na tentativa de trazer o Neymar. Aí se aproveitou esse mau momento aí dessa renovação de contrato, prorrogação de contrato que não aconteceu com o Cristiano. E eu não sei, eu prefiro você ter as estrelas um pouco separadas. Claro. Né? Messi de um lado, Cristiano do outro. Que graça tem? Você vai Daqui a pouco só falta contratar o Cristiano Ronaldo, depois você vão contratar o Messi também. O Messi também, pronto. E ainda nessa oferta de 1 bilhão, eles ainda estariam dando o Cavani como troco. Para aí, vamos parar. Nós estamos falando aqui do Moisés, moeda de oferta, os caras estão dando o Cavani. Isso não é sério, né? Moisés do Corinthians. Estamos falando aí do Moisés. Não, o Corinthians oferece o Moisés. Aí o PSG oferece o Cavani mais 1 bilhão. A banana tá comendo macaco. Vamos seguir o programa, Paulinha, por favor? Vamos seguir. E ontem rolou o tradicional prêmio concedido pela Confederação Africana de Futebol, dedicado ao melhor jogador africano de 2017. E o grande vencedor foi o egípcio Mohamed Salah. Dá uma olhada. Considerado um dos principais destaques da equipe do Liverpool nesta temporada, Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador africano de 2017. O egípcio superou o gabonês Aubameyang do Borussia Dortmund e o senegalês Mané, seu companheiro no time inglês. Foi a primeira vez que o atacante de 25 anos levou o prêmio dado pela Confederação Africana de Futebol. Salah disse que não se condiciona muito a isso, a pensar em prêmios, mas admitiu que, de certa forma, isso tem lhe ajudado e que se puder ganhar 2, 3, 4, até 20 vezes, irá ficar feliz. No ano passado, em partidas pela Roma, Liverpool e Seleção do Egito, Salah balançou a rede em 39 oportunidades. Atualmente, ele é o vice-artilheiro do campeonato inglês com 17 gols, logo atrás de Harry Kane, do Tottenham, que tem 18.
E o atacante Carlitos Tevez deve voltar ao Boca Juniors mais uma vez. Segundo o jornal esportivo argentino Olé, Tevez conseguiu rescindir o contrato com o Shanghai Shenhua da China e está livre para acertar o retorno ao time argentino, clube em que o atacante se tornou profissional. Aos 33 anos, Tevez deve assinar o compromisso de 2 temporadas. Vale lembrar que o Boca está no grupo do Palmeiras na Libertadores. Celso Garrafa, bom reforço para o Boca? Ótimo reforço, do ponto de vista técnico. Se bem que o Tevez caiu muito de produção nos últimos tempos, arrumou muito mais encrenca e confusão com os jogadores do grupo do que necessariamente gols. Na China, por exemplo, foi meio um mico, porque foi para ganhar o maior salário do mundo e acabou em alguns jogos, inclusive, nem sendo titular. Não vai deixar muitas saudades do futebol chinês, não. Agora, tristeza do Chico Lang, né, que passou tanto tempo aqui, volta Tevez. O argentino chegou até a cogitar a possibilidade de voltar ao Corinthians e depois encerrar a carreira no Boca, o que não aconteceu. O Corinthians esteve muito perto de fazer uma contratação, ia gastar uma fortuna, 45 milhões de reais na época, para trazer o Tevez do Manchester City. Aí não deu certo por questão de calendário, da janela fechava e não deu. Investiu esse valor no Pato, que também não deu muita coisa. Mas para padrão sul-americano, teve jogando no Boca. O Boca está encarando a Libertadores da América desse ano, não diferente de outras épocas, mas como grande sonho também, como grande objetivo. Se fala tanto no Palmeiras, ganhar a Libertadores para ir para o Mundial. O Boca, na verdade, ele tem também a ambição de se tornar o maior vencedor da história da Libertadores. Ainda faltam dois títulos para isso, porque o Independente ainda é o maior vencedor. Mas ganhando já facilita, já encurta o caminho, né, Gá? E a chegada do Tevez pode dar, claro, considerável melhora na qualidade do time argentino, né? O Tevez tem muita bola, tinha muito mais bola para ter repercussão internacional do que teve, até pelo seu comportamento, sempre um cara explosivo. Quando passou aqui no Corinthians, é um cara difícil de relacionamento, foi assim por onde passou, no Corinthians e também no Boca, mas apesar que ele era um cara que defendia o vestiário, mas foi um cara de uma passagem complicada, agora no futebol chinês também, enfim, eu lamento, né, mas é um belíssimo jogador e para esse ainda final de carreira ainda, futebol sul-americano, ele com uma perna só e as 2 mãos amarradas faz a diferença ainda. Pode escrever isso aí. Vai estar jogando em casa, né? No clube de coração, tudo mais. Fantástico. Para a Libertadores vai ser sensacional ter o Tevez como uma atração. Eu lembro, eu cobria pela Rádio Globo Corinthians, na época que o Tevez estava no Corinthians, né? E a gente estava todo dia lá com ele, aquela dificuldade da língua e tal. Ele tinha dificuldade de falar o argentino, né? O espanhol, agora o português. Imagina ele na China, o que não deu. Gente do céu. Imagina o Tevez na China. Sofreu. Jesus. O assunto agora é a Copa Rubro-Verde, torneio quadrangular que está sendo realizado no Canindé, reunindo a Portuguesa de Desportos, Portuguesa Santista, Portuguesa do Rio de Janeiro e a Portuguesa de Londrina. A Portuguesa Carioca empatou com a Santista em 2-2, mas garantiu a vaga na final com a vitória por 5-3 na decisão por pênaltis. Os cariocas irão enfrentar a Lusa de São Paulo, que venceu a equipe de Londrina por 2-0 em jogo que teve como destaque o meio-campista Zé Roberto. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Um Canindé vazio para um torneio com 4 equipes da colônia lusitana. O início de temporada uniu as portuguesas de Londrina, Rio de Janeiro, Santos e da capital para um torneio de verão. Nós representamos uma nação, né? Foi campeã europeia, né? Com Cristiano Ronaldo. São as mesmas cores, a colônia está enraizada e nós temos 4 equipes aqui que têm dificuldades, como qualquer outra equipe, mas que não tem o próprio apoio de Portugal, né? A gente vê equipes portuguesas vindo aqui fazer parceria com outras equipes e esquecem que nós temos as raízes. Então a união é para quê? Para nós mostrarmos a nossa força e tentar juntos buscar esse espaço em Portugal. Mas a grande atração estava aqui dentro do gramado. Depois de mais de 20 anos, Zé Roberto estava retornando ao Canindé, justamente no local onde nasceu para o futebol. São coisas que ficam na lembrança e depois de, sei lá, depois de mais de 20 anos você voltar no clube que te projetou, que você iniciou a sua carreira,
Isso para mim é um sentimento e algo que não tem preço. Na chegada ao estádio, a mesma humildade de sempre, cumprimentando os funcionários, os jovens atletas do elenco e o treinador, o ex-atacante Guilherme. Particularmente conheço muito bem o Zé, que nós estivemos juntos na seleção, né, nas eliminatórias de 2002. Eu acho que para a instituição é muito importante, né? Dá uma credibilidade maior, dá uma visibilidade maior. Nós todos estamos muito felizes e muito honrados realmente de ter um cara vencedor. E eu digo para eles o seguinte, não é só a carreira vencedora, né? É uma carreira irretocável. Não só como atleta, mas como homem, né? Como ser humano. Escaladíssimo com a camisa 11, livre para criar e líder da equipe. O jogo era contra a Portuguesa de Londrina, que disputa a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Mas Zé Roberto mostrou a velha categoria. Cadenciou o jogo e viu de perto a Lusa abrir o placar com Jean. Raul, na segunda etapa, marcou o segundo. Uma noite com muito amor envolvido. A relação entre clube e Zé Roberto poderá ser até estendida. Pelo menos, esse é o sonho do presidente da Portuguesa. No mundo da bola tudo é viável, né? Por que não ver uma pessoa que virou dirigente e pela paixão que ele tem pelo clube, ele vem ajudar aquele clube a voltar à divisão principal? Então, acho que não custa muito. Para o Zé, ele e mais 10 jogam em qualquer campeonato, ele joga em qualquer clube do Brasil. E que ele possa voltar atrás da decisão dele. As portas estão abertas, o que a gente quer é que ele jogue aqui o Paulista. Repensar eu acho muito difícil, né? Porque a decisão já foi tomada, eu já tenho alguns projetos que eu já tinha em mente, já funcionando, em andamento. Então, estou feliz de poder hoje estar aqui na Portuguesa, realizar esses 2 jogos e fechar minha carreira com chave de ouro. E claro, o sonho também é dos torcedores, que homenagearam o atleta e fizeram um pedido. E espera aí, mano, que você não jogue só esses 2, certo, mano? Que você jogue esse campeonato. Voltamos com você, Zé. De verdade, mano. Só você sabe, só você sabe que a Portuguesa foi, o que tá acontecendo. Poderia ter me convidado antes, né, Legal demais ver esse gesto do Zé Roberto, reconhecendo a origem de tudo, né? Eu me lembro de uma história que o Candinho contando de como chamou o Zé Roberto. Diz que estava preparando lá o time para fazer um coletivo e tal, aí tinha um garoto lá com 2 chuteiras na mão e tal, assim. Ele perguntou bem, e aí, você joga em posição? Joga na lateral e tal, também. Vem cá, vamos participar do coletivo. Tal, e entrou no time reserva, né? E, enfim, se firmou no time, firmou o contrato e se tornou Zé Roberto tão conhecido de todo mundo. Um cara que realmente jogou muita bola, aliás, joga ainda, né? Mas jogou muita bola, jogou bem na lateral, jogou bem no meio, sabe? É tirar o chapéu para o Zé Roberto. Jogou bem na seleção brasileira, jogou bem no Santos, jogou bem na Alemanha, por onde passou foi um atleta exemplar, fez uma carreira brilhante e fecha com chave de ouro. Acho pouco provável que ele dispute a Série A2 do Campeonato Paulista. De qualquer forma, o convite foi feito, seria legal, interessante para a competição se o Zé aceitasse mais essa parada, mas acho pouco provável. De qualquer forma, e enquanto eu e o Celso observamos a reportagem aqui, a gente falava, né? Pô, o Celso falava 20 anos, parece que foi ontem, a gente viu uma Portuguesa tão forte. Nossa. Né? Por exemplo, tinha clássicos Corinthians e Portuguesa, Palmeiras e Portuguesa, eram jogos dificílimos, assim, clássico, uma Portuguesa muito forte. Final Portuguesa vice-campeã brasileira contra o Grêmio, né? Aquele golzinho lá em Porto Alegre, enfim. É triste. A nossa torcida é para que o Guilherme possa realmente ter uma condição, uma estrutura, porque ele é um bom treinador, apesar de início de carreira, para colocar a Portuguesa nos trilhos. Boa sorte para a Lusa. Boa sorte. E a sexta-feira do Palmeiras foi agitada. Borja e Mina se reapresentaram e o zagueiro está bem perto de deixar o Verdão. Acompanhe na reportagem de Alexandre Silvestre.
O professor Roger Machado e sua lousa são novidades na pré-temporada do Palmeiras, assim como os 5 reforços contratados até o momento. O bom e polêmico Lucas Lima, apresentado na quarta-feira e trocando provocações agora em tom de brincadeirinha com o diretor Alexandre Matos. Agora é só ir pro Allianz Parque e matar um pouquinho da raiva que você fez na gente durante um tempo. A provocação vamos ver, sempre é natural. Creio que deixei o Matos um pouco bravo em alguma época. Ele apelou um pouco comigo, mas agora estamos do mesmo lado. Na quinta, o goleiro campeão olímpico, o Everton, demonstrando firmeza na briga por posição com Praz e Jailson. Estamos começando um novo ano, um novo treinador, uma nova forma de trabalho e tudo pode acontecer. E o promissor zagueiro Emerson Santos, ainda emocionado e tímido com as palavras. Pode ter certeza que dentro do campo eu vou dar o meu melhor sempre. Calma, é porque eu não estava acostumado lá no Rio, assim, a coletiva, né? Você podia ver que não era muito assim. Nesta sexta, mais 2 atletas apresentados, 2 laterais, direito e esquerdo, que travaram duelos de sair faísca em 2017. Diogo Barbosa, ex-Cruzeiro, 5 anos de contrato com o Verdão. E Marcos Rocha, que estava no Galo há mais de uma década e que chega para o Palmeiras por empréstimo de 1 ano. Rivais em BH, colegas de time em Sampa. A gente sabe a grandeza do Atlético, ele sabe o tamanho do Cruzeiro. Então, naquele momento dentro de campo, cada um queria defender o seu clube da melhor maneira possível. E quando tinha clássico, não tinha amizade. Era pancadaria, era o respeito em cima de tudo. Mas eu acho que no ano passado eu fui melhor. Será? Você ganhou o Mineiro, ganhou a Copa do Brasil. Nos clássicos eu fui melhor. Em título eu fui mais. Guerra, Borja e Mina somente se reapresentaram hoje, não vieram para o campo, foram para um hospital realizar exames médicos. A situação do Mina está muito bem encaminhada com o Barcelona, que tem o direito de compra, prioridade de compra na metade do ano por 9 milhões de euros, mas quer o zagueiro para ontem. O Palmeiras teve um papo reto com o Mina, que pelo jeito vai mesmo embora. Porém, o Verdão, para liberar o jogador, quer uma compensação financeira. E nem adianta o Barça mandar para cá apenas alguns míseros trocados. Ele chegou, conversamos muito. E ele diz que tem um sonho muito forte, ele, a família, que acha que é o momento de seguir para lá. A gente tem uma questão negocial, onde o Palmeiras já tem um valor na cabeça e nós já passamos para o Barcelona o que seria a antecipação de um acordo que a gente já tem de 9 milhões em julho. Então, a partir de agora, nós já passamos a bola para lá, vamos aguardar. Se o Barcelona chegar, o Mina vai. Se o Barcelona não chegar, o Mina treina normalmente e ficará até o meio do ano. Bom, não vai dar para segurar na garrafa, não tem como. Desde que o Barcelona coloque a mão no bolso, não é? É isso aí. O Palmeiras pode se dar esse luxo em função dos recursos que tem, de ter uma equipe bem montada. E se perde, eu não vejo não, esse grande problema de perder o Mina. Falam muito do Mina, assim. O Mina chegou bem. Mas... Chegou bem. Agora, essa temporada, por exemplo, eu não achei o Mina... Não consigo ver ele como titular no Barcelona, não. Sei lá, viu? Bom, enfim, de qualquer forma... De qualquer forma, ele vai precisar. O Mascherano era volante, foi improvisado de zagueiro. Vai ter que mudar um pouco a forma de jogar, né? Ele, às vezes... E eu acho interessante o jogador que sai um pouco, não é tão pragmático com o esquema tático, um jogador que cria, mas um zagueiro sair como ele sai,
né? Ele às vezes é meio peladeiro no sentido da palavra, né? Então não sei se vai dar muito certo lá. De qualquer forma, diferentemente do que é o Corinthians perdendo o Jô, o São Paulo perdendo Hernanes, se o Mina sai agora antes da metade do ano, não vejo. Nossa, o Palmeiras perdeu o Mina. Até porque boa parte do campeonato da temporada jogou sem ele. Acho que dá para seguir na boa. Também acho, e o Palmeiras está muito forte, independente, tanto que está tão forte a tal ponto que se sair o Mina não vai trazer nenhuma dor, não vai gerar nenhuma tristeza no palmeirense. Aniversariante do dia, Gustavo Scarpa segue sem aparecer no Fluminense. Em situação até foi engraçada nessa sexta-feira lá no Tricolor Carioca. Na entrevista coletiva do dia, o volante Luiz Fernando até revelou que os próprios atletas esperavam o retorno do meia, inclusive com um bolo surpresa para homenagear o colega. Bom, apesar das brincadeiras, a situação de Scarpa segue complicada. O atleta não tem mais interesse em ficar no Fluminense e quando estava perto de ser negociado, exigiu algumas coisas que o Fluminense não quis atender. Na coletiva de ontem, o diretor de futebol Paulo Autuori revelou que, enquanto negociava com os clubes paulistas, Gustavo Scarpa exigiu que o seu contrato fosse feito por 2 temporadas, o que não interessava ao Fluminense e acabou melando a transação, já que o combinado era 1 ano para todos os atletas envolvidos. Complicada essa situação, né, meninos? É muito difícil de você se colocar, assim... Eu acho que o Scarpa poderia ter aparecido, poderia ter dado uma satisfação, olha, nem que fosse só para avisar, em respeito aos companheiros, em respeito a lá, a situação tá insustentável, se vocês não me pagaram, então não vou treinar e ponto. Sumir, não sei se é a melhor maneira de você... É a orientação que o jogador está recebendo, algo muito semelhante ao que o Zeca fez também. Pode ser que ele dê uma entrevista coletiva na próxima segunda-feira. Precisa. Mas o Fluminense promete até segunda-feira quitar a pendência com ele. Que aí não tem ação na justiça. Aí não consegue sair na justiça. O negócio ganha uma nova página, um novo capítulo, né? Por isso que o presidente Roberto Andrade há pouco disse que é uma situação complicada. Pois é nesse ponto que eu quero tocar. Faltou um pouquinho de habilidade, porque se volta, se apresenta, facilita qualquer negociação com o Palmeiras, com o Corinthians, com o São Paulo, ou, sei lá, com o Ibis, não importa. O que importa é ter uma possibilidade de acerto. Se ele não se apresenta e já entrou na justiça, é uma história. Agora, se não se apresentou e não entrou na justiça, também não vai adiantar nada, que aí o Fluminense paga, não tem pendência nenhuma, ele só faltou, não vai ter êxito na justiça. Continua preso ao Fluminense, a multa rescisória, contrato e tudo mais. O Corinthians tem que aguardar um pouquinho mais, e só lembrando aqui, como lembra aqui o nosso diretor aqui, o Montanha, de que o Cássio, o Fagner, o Camacho e o Paulo Roberto assinaram um novo vínculo com o Corinthians. Aí o Corinthians, se não traz nenhum jogador, pelo menos resolve aí algumas pendências, né? E você há de convir que manter o Cássio é um belíssimo reforço. O Fagner, o Camacho, o Paulo Roberto. O Paulo Roberto teve uma participação interessantíssima, teve um dia brilhante contra o Grêmio no primeiro turno, né? Mas, de qualquer forma, é um jogador que se mostrou útil, tanto pela lateral esquerda. Foi muito mais útil o Paulo Roberto pela esquerda do que propriamente o Moisés. Eu não tenho nada contra o Moisés, gente. Quando eu vejo o Corinthians oferecendo o Moisés como moeda de troca, cara, aí eu falo, você não quer comprar ninguém, pô. Você chegar na feira, mesmo que você vai lá na hora do Moisés dessa semana umas 50 vezes. Mas não tem nada contra. Moisés. Quem está começando a temporada com uma série de problemas é o São Paulo, que pode perder a qualquer momento 2 dos seus principais jogadores. A sexta-feira foi marcada pela primeira entrevista coletiva dos novos integrantes do Departamento de Futebol. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. No primeiro dia de trabalho aberto à imprensa, pudemos ver algumas caras novas no São Paulo. Reinaldo e Hudson estão de volta. O goleiro Jean, que veio do Bahia, já treina com os companheiros. Mas a principal novidade está na direção do Departamento de Futebol. Raí e Ricardo Rocha, que fizeram história no clube, agora estão no comando. Prazer enorme, eu recebi esse convite do Raí. A gente conversou e foi muito rápido tudo, né? O projeto, o que ele pensa, né? Do que ele quer trazer para o São Paulo, e isso realmente mexeu um pouco comigo. Vocês sabem da história também que eu tenho aqui no São Paulo, e tudo isso pesou, né? O Ricardo, claro que eu sei da importância que ele teve para os grupos, todos os grupos que eu passei, que a gente conviveu juntos, individualmente também para os atletas com que ele influenciou, ajudou, e ajudou a transformar a carreira de vários atletas. Então,
desde então, só ganhou em maturidade, rede de relacionamentos, então uma figura indispensável para o São Paulo. Na apresentação dos dois homens fortes do futebol, estava também o Meia Hernanes, que dificilmente deve permanecer. O craque tricolor terá que voltar para a China. No começo do mês de dezembro, eles exerceram a cláusula pedindo o meu retorno e desde lá o São Paulo tem tentado todas as formas me manter aqui. Eu também conversei com os dirigentes, treinador, explicando que seria muito importante para mim permanecer aqui, mas até o momento não teve jeito, então terei que me representar dia 7. Ainda vou fazer uma última tentativa, estando lá pessoalmente, tentar conversar pessoalmente com os dirigentes, treinador, para tentar uma última chance, encontrar um caminho para permanecer. A saída de Hernanes não deve ser a única. Lucas Prato pode ir para o River Plate da Argentina. Quero deixar aqui claro o profissionalismo, o caráter do Lucas Prato impressionante, né, com uma situação que ele, pessoal, de familiar, que ele quer resolver e que mexe muito com ele, mas em nenhum momento ele deixou de lado o lado profissional, o compromisso que ele tem com o São Paulo, mas deixou claro, né, que era uma coisa que ele quer bastante, desde que o São Paulo esteja também satisfeito. Quanto a reforços, Raí evita falar em nomes, mas Diego Souza do Sport pode estar chegando. É algo que já vem já há algum tempo, que está bem avançado e que é um grande jogador, um interesse que o São Paulo tem, mas os detalhes, como eu falei, existem várias possibilidades, vários nomes, e que tenho certeza que a gente vai estar com alguns desses com a gente aqui em breve. Com a saída de Hernanes, a provável ida de Prato para a Argentina e ainda sem nenhuma grande contratação, Raí se utilizou desse discurso para tranquilizar a galera tricolor. O torcedor pode ficar tranquilo, o recado direto ao torcedor, pode botar confiança, confiar em mim. Tem várias possibilidades em curso, eu não vou aqui comentar sobre nomes ou estágio de negociação, porque é algo que pode atrapalhar alguma coisa, mas o torcedor pode ter certeza que são contratações muito bem pensadas, estratégicas e precisas, que vão dar o equilíbrio certo para que essa equipe comece com tudo. Está certíssimo ele, assim, tem que pensar o São Paulo, não adianta. Primeiro que não tem dinheiro. Segundo que, bem ou mal, montou uma base que fez um segundo turno de Campeonato Brasileiro um pouco melhor. Quer dizer, se mantiver essa base, se bem que perdendo Hernanes, perdendo Prato, a coisa já fica muito preocupante, né? Mas se mantivesse, por exemplo, a base, eu julgaria um São Paulo competitivo em 2018. O São Paulo foi tão mal administrado que você vê, o São Paulo libera o Gilberto, já sabia do desejo do Prato deixar. Sim. Era o momento, o Gilberto saiu porque não vinha sendo aproveitado, era o momento agora de você ter o Gilberto no elenco, colocar ele para jogar, não é? Quando entrou, acabou correspondendo. Então, o São Paulo era uma turbulência muito grande. Agora vem o Raí e o Ricardo Rocha, a gente fica na expectativa e na ansiedade daquilo que eles podem fazer. Perder o Hernanes é mais do que perder uma peça importante, é perder um ídolo, é perder um jogador identificado com a torcida, um líder de grupo. Sim. Tudo isso faz falta no vestiário. A chegada do Diego Souza, ela deve ser confirmada, há uma diferença aí de aproximadamente 20% daquilo que paga o São Paulo e daquilo que pede o Sport, e essa diferença deve ser acertada principalmente com a ida do Prato. O Diego também já teria River, pedido para o Sport dar uma aliviada. O Diego já demonstrou o interesse de vir, tem o acerto com o São Paulo, então me parece que supre ali, fica esse problema de meio campo. O São Paulo não descarta, caso o Scarpa entre na justiça e não tenha ainda firmado algo com o Corinthians, o São Paulo entraria
juntamente com o Scarpa. E uma última informação, o Raí até disse em entrevista coletiva de que tentou hoje o contato com o Lugano, está aguardando uma resposta do Lugano para que o Lugano venha compor aí o grupo de ex-jogadores dirigentes. E aí, se nada der certo no São Paulo, você mete o Lugano na zaga, o Raí no meio, e o Ricardo Rocha por ali, vamos que vamos, Pio. Agora é hora de falar do Santos, que apresentou oficialmente nesta sexta-feira o técnico Jair Ventura. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Jair Ventura foi apresentado e logo desmentiu boatos a respeito de que ele próprio teria pago a multa rescisória para sair do Botafogo. Muito se falou na situação de eu estar pagando minha multa, de eu estar querendo sair do Botafogo. Não foi nada disso que aconteceu. Essa questão já é entre Santos e Botafogo, né? Não é entre o Jair e o Botafogo. Então, isso também foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, como eu já falei aqui, do Santos ter o interesse e fazer um investimento num treinador. Isso foi uma coisa que eu gostei bastante. O novo técnico negou também que tenha pedido as saídas dos membros da antiga comissão técnica. Aconteceram diversas mudanças e estão acontecendo aqui no Santos. Quero deixar claro que eu não participei de mudança alguma. Já era uma coisa definida do clube e instituição. Tá? Não só ele quanto o Marcelo, enfim, outros setores também. Parece que vão haver ainda algumas mudanças. Então não participei de nada disso, nada. Já era uma coisa que já estava definida até antes da minha chegada. Então que possa ficar claro, não tenho nada contra o Elano. O Marcelo, inclusive, fez o curso comigo da CBF agora, no final do ano. Não tenho nada contra nenhum profissional, até porque eu não conhecia nenhum desses profissionais. Então não tive participação alguma em nenhuma dessas mudanças. Jair Ventura terá pouco tempo de trabalho até a estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 17 contra a Alinense fora de casa. Mas ele relembra que no ano passado viveu uma situação parecida no Rio de Janeiro. Eu vivenciei isso ano passado. Pelo Botafogo nós tivemos uma pré-Libertadores e também o período foi muito curto. Nós tivemos um acidente com os nossos amigos da Chapecoense, onde nós perdemos uma semana também de trabalho. Então é muito parecido. O treinador comentou sobre as perdas no elenco e o trabalho que pretende realizar com os garotos das categorias de base. O Santos é um celeiro de craques. Eu estou acompanhando, sim, a base. É uma coisa que me seduz bastante lançar jogadores. Né? Eu fiz isso bastante nos 10 anos que eu fiquei no Botafogo. A experiência com o Fogão no ano passado na Copa Libertadores é um dos trunfos para o trabalho na Baixada. Sem esquecer o DNA ofensivo, característica citada pela nova diretoria. É lógico que eu conheço a história do Santos. É lógico que aqui é um DNA ofensivo e é isso que a gente vai fazer. A gente vai ser super ofensivo, mas a gente não vai perder a competitividade, a organização, o jogo coletivo e a intensidade. Você pode ser extremamente ofensivo e trazer isso tudo dentro do trabalho. E o novo técnico também falou sobre as possíveis voltas de Robinho e Gabigol ao Santos. Olha só. Seria redundante eu falar desses dois jogadores. Acho que qualquer treinador queria contar com esses jogadores, né? Eu gosto bastante dos dois, tem uma história linda no clube, né? Então, assim, mas agora a gente tem que ver na nossa parte do departamento de futebol se existe a possibilidade dos dois, né? Que seria, lógico que seria bom, mas temos que ir com calma. Tá aí, ó. Muito legal aí o Jair, né? Com essa relação que ele tem com o pai dele, tem com o Pelé. Inclusive o Pelé ligou pro Jair Ventura desejando boa sorte, né? E é a nossa expectativa também. Agora, só de boa intenção não adianta. Só do Jair Ventura não adianta. Claro que não. Adianta você só contratar o Ceará e falar: Jair, faça mágica, dá uma cartola e batutinha para ele, não é? Aí, assim, né? Você pode até ter ainda um time organizado, um time disciplinado. Ele já provou no Botafogo que ele é capaz de fazer isso. Mas, espera aí, né? Não dá para fazer omelete sem ovos, né, Celso? Não dá. E para você ter ainda esse time organizado e disciplinado, praticamente, você precisa de tempo, né? E aí vem aquela história. Se perde um, se perde dois, se perde três, será que vão realmente... Será que esse novo presidente, por exemplo, aposta realmente numa filosofia de trabalho?
Né? Quer dizer, o próprio Jair fez questão, ele foi questionado sobre o DNA santista, ofensivo, mas a gente sabe o trabalho do Jair. O trabalho do Jair é um trabalho de time muito próximo do que faz o Carille no Corinthians, é time organizado. Primeira ordem é não tomar gol, depois é o que vai fazer lá na frente. É isso que a gente vai ter que sentir do Jair, como o Jair vai se comportar. O Jair está chegando, está pisando, a gente não sabe qual é o pensamento dessa diretoria, qual é a filosofia, tudo isso é uma grande... O Santos é uma grande interrogação, vamos aguardar. E agora, antes de encerrar, vamos ao resultado da nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber quem fará mais falta ao seu respectivo clube, Mina, Hernanes ou Jô. E a maioria dos nossos telespectadores escolheu, e eu não estou conseguindo enxergar. O Hernanes. 62%. Hernanes, 62%, como a gente... E o Jô com 34% e o Mina com o restante. 4%. 4%. Como a gente já imaginava, né? Sim, claro. Olha, agora um recado muito importante. O programa de hoje fica por aqui, mas domingo estamos de volta com Mesa Redonda a partir das 9 da noite com um programa super especial sobre a Copa do Mundo da Rússia. E agora, o mais especial de tudo é um feliz aniversário para minha vozinha, Vó Letícia, 103 anos, parabéns! Parabéns. E a nossa homenagem de hoje vai para o Geraldo Filme, considerado uma das figuras mais importantes do samba de São Paulo e que nos deixou há exatos 23 anos. Tchau! Bom final de semana, galera. Parabéns, vovó! Nos vemos no Jornal da Gazeta.